Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Faz um tempo que a gente não se fala, né? Que eu não gravo vídeo para vocês. Justamente pelo fato de que não dá para ficar fazendo toda hora, porque, primeiro, as pessoas vivem ocupadas, né? Eu também tenho muita coisa para resolver e fazer. Mas eu confesso que, na verdade, o que me levou a dar um tempo foi um distanciamento, sentir uma saudade, né? É sempre bom sentir saudade, tanto vocês de mim quanto eu de vocês, porque ficar fazendo toda hora, eu acho que perde o encanto, eu acho que perde a aura de, de encantamento. Eu acho que o legal é a gente se encontrar vez ou outra, para a gente conversar. Elisa Açucena, boa noite, querida, tudo bem? Bem, por esses dias, alguns dias atrás, eu coloquei uma proposta para vocês no Facebook, que seria de vocês escolherem o tema a ser abordado nas nossas lives. E teve uma proposta sugerida pela professora, poeta, minha amiga do meio aí poético, querida, a Carmen Tereza Elias. Ela fez uma proposta muito interessante que foi seguida, foi endossada por muitas outras pessoas. A Carmen Tereza Elias ela me propôs tocar no seguinte assunto: a importância da literatura como elemento da conscientização política e social. E ela foi apoiada por várias amigas queridas também nossas aí, a Fernanda Sampaio, que foi minha colega de curso lá no mestrado, na disciplina do professor Leonardo Davino, que é meu orientador no mestrado, e foi uma disciplina muito legal onde a gente discutiu a questão da vocalização de poemas, vocalização de letras, de música, de letras que viraram poemas, mais de poemas que viraram letras, né? Que é mais difícil uma letra virar poema, mas acontece também em alguns casos. E a Fernanda Sampaio, que foi minha amiga de curso, apoiou a Carmen Tereza Elias. A Graça Quintão, Gracinha, que é uma mineirinha que eu sou apaixonado por ela, uma pessoa muito bacana, com um exemplo de vida muito lindo, com uma vida muito bacana, uma trajetória de vida que eu admiro muito, como pessoa, como lutadora, como guerreira. A Kátia Granico, que é uma amiga que a gente vive cruzando aí vive cruzando é ótimo falar, a gente não vive cruzando não, minto. Na verdade, a gente se cruzou pouquíssimas vezes, acho que uma, duas vezes a gente se cruzou aí pelos saraus e foi muito gratificante conhecer a Kátia Granico, amizade que saiu aí do Face para a vida real. Vida real nada, né, gente? Porque o Face também é vida real. Mas, assim, concretamente, assim, vocês não estão me entendendo. E a Ana Brito, que é uma amiga muito simpática, muito querida, que eu gostaria e quero conhecer pessoalmente, futuramente, né? Marisa Pavani, queridíssima minha, boa noite também, Marisa. Gosto muito de você sabe disso. São anos, a gente é amigo desde o Orkut. E vão-se anos nessa nossa amizade. E que tomara que venha mais e mais e mais anos. Então, gente, a Carmen Tereza Elias, ela propôs esse tema. Eu fiquei muito pensativo, é muito instigante esse tema da importância da literatura como elemento de conscientização política e social. Conscientização política e social. Antes disso, vocês não se assustem não quando vier esses barulhos, esses avisos, que são as pessoas se comunicando comigo e eu não sei como desativar isso no meu celular. Eu sou ainda assim, estou engatinhando com essa questão do celular, porque eu comprei há muito pouco tempo. Eu resisti às tecnologias ao máximo que eu pude. Eu ficava só com o computador em casa, mas de uns tempos para cá eu adquiri um celular para poder me comunicar mais rapidamente com as pessoas, né? As demandas vinham e eu não tinha como responder. Só à noite, quando eu chegava em casa, que eu sentava no computador para responder as pessoas. Agora eu já posso responder com mais rapidez. Muito bem, vamos tocar então nesse tema que a Carmen Tereza Elias, colega nosso do meio aí, propôs. A importância da literatura como elemento da conscientização política e social. Eu refleti muito sobre esse tema, né? Da ferramenta literatura como conscientização política, social.
É um tema tão abrangente, pessoal, que eu fiquei assim, caramba, por onde é que eu recorto isso? Por onde é que eu vou? Por onde é que eu exploro essa questão? Por onde eu trago a eles algum tipo de fala sobre isso? E aí eu fui remontando uma possibilidade, fui montando, na verdade, uma possibilidade de fala aqui para vocês e percebi que inúmeras são as possibilidades da gente abordar sobre isso. Então eu vou preferir dar o meu encaminhamento, a minha visão sobre o assunto, né? Que é o que é interessante, pelo menos é como eu posso fazer. Já que são tantas as obras, tantas as discussões possíveis para abordar esse tema que a Carmen Teresa levantou. Antes de mais nada, não vai ficar confuso não, prometo a vocês. Não, deixa pra lá, depois eu falo. Por onde a gente pode começar a falar sobre a literatura como arma, como elemento de conscientização política e social? Gente, veja bem, a gente tem uma vasta, uma ampla, como eu vou dizer, coleção de livros, de obras circulantes, né? Vários e várias, milhares, cada ano sai centenas de milhares de livros novos no mercado, e a gente tem à nossa disposição um manancial muito grande de ferramentas para a nossa conscientização política e social. Só que aí eu fico pensando o seguinte, é preciso que haja elementos dentro da sociedade e partindo também do próprio interesse da pessoa, então existe o interesse individual e o interesse social de que se estabeleça uma relação entre a literatura e o público a que ela se destina, uma relação saudável, uma relação boa. Quais as possibilidades de um livro ser, como eu vou dizer, chegar à mão da pessoa e chegar de uma forma positiva, onde ela possa ler esse livro e tirar dali daquele livro a tal conscientização política e social. É um assunto complexo, mas vamos tentar aqui botar ordem nesse assunto. A escola, os meios de comunicação, o governo, todos esses são agentes que possibilitariam, em tese, não estou falando de questão brasileira, mas em tese possibilitariam a facilitação ao contato com o livro, a criar o hábito de leitura nas pessoas, e o próprio interesse individual das pessoas em ler, em poder estar em contato com esses livros. Porque, veja bem vocês, muitas das vezes você vê a escola com uma tática ou um sistema comprometido de formação dos estudantes, como aqui no Brasil, por exemplo. Vou dar o Brasil sempre como exemplo, né, gente? Mas você vê, por exemplo, um sistema totalmente amarrado pelos preceitos governamentais, ou do MEC, né, o MEC coordenando as escolas, mas já vem aquela programação pré-estabelecida para as mãos do professor, aqueles programas que os professores precisam aplicar em sala de aula. Né? Se você fugir muito do programa, se você quiser adotar uma escrita, uma leitura na sua sala de aula que fuja demais ao que o programa está estabelecido, você fica amarrado. Então a questão é a seguinte, essa equação toda, como colocar, como conseguir equilibrar a vontade política da escola, do governo, do sistema como um todo, em querer que o livro, que a questão da leitura seja trabalhada, seja incentivada, que haja mecanismos de facilitação dessa leitura e facilitação da criação do hábito da leitura, e a própria pessoa queira também, goste também, seja estimulada ou acenda dentro dela a chama do leitor. É uma equação difícil, porque, veja bem, aqui no nosso país existem várias situações que
são contra completamente os livros a chegarem nas mãos das pessoas. Claro que a gente dribla isso de diversas formas, né? Mas para começo de conversa, o livro é muito caro, o cinema é muito caro, as formas, toda a forma cultural, artística, cinema, teatro, são caras. A única coisa que resta barata, entre aspas, para as pessoas é a televisão. E aí entra uma questão, são questões, a gente vai entrando em questões e várias questões. Então, por exemplo, em primeiro lugar, o acesso ao livro é difícil porque é caro. Segundo lugar, a escola tem dificuldade de trabalhar leituras diversas com seus estudantes porque elas vêm geralmente programadas por um programa sedimentado e pré-estabelecido. Embora muitas escolas que eu já trabalhei, que eu conheço a realidade, criem métodos de discussão, de adoção de livros por elas mesmas, burlando bastante o que já vem pré-pronto do MEC. Mas, em termos gerais, é muito difícil quebrar com as estruturas de ensino como elas foram definidas pelo MEC no Brasil, né? Com essa questão do Enem. Vou dar um exemplo para vocês. Eu era professor de História e cada vez mais estou tentando, né, me colocar como professor de letras, de literatura. Eu estou abandonando a parte de história. E eu, no início da minha carreira como professor de história em sala de aula, foi frustrante demais, porque eu primeiro imaginava que ia chegar para os alunos e ia propor Hamlet, a gente ia ler leituras críticas, leituras que discutissem o humano, a questão humana. O teatro de Nelson Rodrigues é um teatro muito rico. Eu entrei com a cabeça assim, imaginando que eu ia fazer uma revolução em sala de aula. E no fim das contas, quando eu comecei a dar textos que fugiram demais do programa e do que ia cair no Enem, ou na época que eu já tenho mais de 20 anos de estrada dentro de sala de aula, quando eu propus leituras ou descobertas em sala de aula que iam muito fora do que o programa estabelecia, do que o Enem, ou na época o vestibular, né, cobrava, os próprios pais de alunos reclamavam, diziam que eu estava fugindo do assunto, os alunos não. Enfim, eu não podia quebrar com aquele sistema que me amarrava de todo. Podia dar uma leitura aqui, outra ali, mas não fazer um tipo de programação que mesclasse diversos tipos de leituras, tanto leituras da realidade brasileira como leituras de outras realidades mundiais, da questão do humano, como Shakespeare, por exemplo, que eu acho essencial, devia ser dado, embora em inglês, mas, né, eu sonhador como ainda sou, imagino, já pensou uma escola lendo Shakespeare, lendo Nelson Rodrigues e todos esses tipos de leitura? Mas aí fica difícil, aí já começa a entrar em como romper o que é a fórmula estabelecida pelo sistema governamental, né? É outra questão. A Maria Cecília Costa Junqueira, minha amiga querida, falou: me formei lendo em biblioteca pública. Beijo para você também. Entra naquilo que eu falei sobre a questão da leitura como busca pessoal. Eu também, ô Maria Cecília, nas escolas que eu frequentei, eles nunca me mandaram ler Shakespeare, Freud, então nem pensar. E eu fui buscar tudo isso por conta própria. Entra naquela questão da busca individual que eu venho falando aqui no vídeo. Ou você é estimulado a ler por conta de si mesmo, que você vai se apaixonando, ama ler, é uma pessoa curiosa ao extremo, ou a escola te possibilita, como mediadora, a te apresentar os livros. Ou teu pai, tua mãe, tua tia. Caímos aqui, mas voltamos. Caímos na nossa transmissão, mas voltamos. Ou a escola te apresenta a leitura, ou um tio, uma mãe que adora ler te apresenta também, algum parente te apresenta, ou um amigo te apresenta uma leitura, ou você mesmo busca as leituras. Eu mesmo busquei várias leituras para poder ir formando, para poder ir me colocando como leitor. Então, mas
o que eu quero colocar aqui bem nítido é a questão de como é pedregoso você buscar leitura sendo uma pessoa, digamos, no meu caso, ao longo da minha vida, agora já estou, depois que estudei, comecei a trabalhar, estou bem melhor financeiramente, melhorei, né? Financeiramente, mas eu era uma pessoa paupérrima, né? Sendo muito sincero para vocês. Então eu tinha que, muitas das vezes eu pedia a uma tia que tinha mais condição financeira para comprar os meus gibis na banca de jornal, quando era criança. Porque eu sempre tive uma fome de leitura imensa. Desde os 4 anos de idade eu peço para as pessoas lerem para mim. Eu pedia para as pessoas lerem para mim quando eu não sabia ler. Quando eu aprendi a ler foi uma lei áurea, né? Aí eu, por mim mesmo, comecei a ler e fiquei livre, libertado da dependência. Porque muitas das vezes eu pedia para uma pessoa da minha casa, uma tia, uma avó, e eles estavam cansados do trabalho extenuante e estavam cansados e não liam direito. E eu ficava olhando as figuras, porque criança gosta muito de livro com figura, e eu ficava vendo as figuras e escutando o que eles tinham para me dizer e não batia a informação que eles estavam lendo com o que estava desenhado. E eu ficava muito agoniado e ficava falando, não, mas isso aí não está certo não, o que você está me lendo. Eu ficava reclamando a beça. Mas desde os 4 aninhos eu fico, ou 3 ou 4 aninhos, eu estava doido para ler. Mas sempre pedia as pessoas para ler porque eu não conseguia ler ainda. Quando eu comecei a ler foi uma beleza, eu mesmo parti. Então eu li Freud, eu li Shakespeare, eu li Nelson Rodrigues, tudo por minha conta. A escola, infelizmente, muitas das vezes, ela chegou assim a fazer situações que eu acho e classifico, né? Isso já foi alvo de discussões em aulas que eu participei, sobre a questão do erro de sindicar obras de um peso literário muito denso, muito complexo, para crianças, às vezes, muitas das vezes, de 11 anos. Então, com 11 anos, me mandaram ler, por exemplo, Dom Casmurro. Eu peguei uma raiva do Machado de Assis absurda. Então, é isso que eu estou querendo colocar aqui para vocês. Como existem várias práticas que induzem a desanimar o leitor de ler, ao contato com o livro. E aqui no Brasil a gente vê diversos tipos de pedras no caminho. Por exemplo, esse fato que eu acabei de falar de tia, de mãe, de vó, cansadíssimas de chegar do trabalho e não conseguir ler, não ter espaço para ler, né? Vocês vejam que as classes menos favorecidas, elas têm muito menos tempo vago para ler, né? Então existem vários mecanismos que impedem a leitura, que dificultam a leitura, o contato. Às vezes a pessoa está até querendo ler. Eu mesmo estou doido para... Estou com vários livros encostados assim na fila para ler. Vocês também devem ter vários livros aí na biblioteca de vocês para ler. Mas o cotidiano da gente é tão agitado que acaba impedindo a gente de ler e atrapalha, né? Então, é isso que eu estou querendo dizer. Quando a Carmen Teresa Elias fala a importância da literatura como elemento da conscientização política e social, eu quero dizer que a literatura é muito vasta, é muito ampla, mas é preciso que existam mecanismos facilitadores dessa literatura chegar nas mãos das pessoas. Quais os mecanismos, quais os meios que são facilitadores? A escola é um facilitador. Se a escola fosse num outro país que não o Brasil, por exemplo, onde é importante que as pessoas não leiam, para o governo em geral, dificilmente um governo brasileiro que eu lembre, eu vou dizer aqui que os governos progressistas até facilitaram bastante, mas sempre é muito difícil no Brasil você ter por parte das elites brasileiras que as pessoas passem a ler, porque ler é perigoso. Então, por exemplo, eu tenho aqui um livro que toca nesse assunto do ler é perigoso. Por exemplo, são tantos que falam disso, né, que ler é perigoso, mas esse aqui eu acho fundamental, ó, que é o Fahrenheit 451, que é uma distopia. Nada mais apropriado para os dias atuais que ler uma distopia, que é do Ray Bradbury. Ray Bradbury. E toca justamente nesse assunto, não sei se vocês já leram, que é uma sociedade
no futuro, onde há bombeiros que, em vez de apagar o incêndio, eles tacam fogo em livros, né? Eles tacam fogo em livros porque ler é perigoso. E existem grupos que são formados ao longo do livro, clandestinos, que buscam a leitura porque, para eles, leitura é, claro, é sede, é conhecimento, é alimento. E aqui no Brasil, como a gente já está cansado de saber, existe uma dificuldade muito grande de acesso ao livro e à literatura, à leitura. Isso tudo acontece porque é uma sociedade, como é que a gente está cansado de saber, que é uma sociedade estratificada, cada vez mais, ainda mais com esse novo governo aí, é uma sociedade cada vez mais se sedimentando em classes sociais muito definidas, né? E é importante que as classes sociais menos esclarecidas, segundo as elites nossas, não possam ter contato com a literatura, porque a literatura faz a gente enxergar mais longe. A gente, dentro desse processo de enxergar mais longe, por que as pessoas costumam não enxergar tão longe? Existe um termo que o Marx vai trabalhar que chama-se alienação. É um termo problemático, extenso. Eu sugeriria para vocês, para começo, como leitura introdutória, esse livro aqui, ó, que é o Dicionário do Pensamento Marxista. Uma obra muito legal. Mas veja bem, só nesse livro já tem assim, umas 3 páginas definindo o que é alienação. A alienação tem o sentido do dicionário Aurélio, Ruais e outros dicionários, né? Existe um sentido geral de alienação, mas o importante de você ter uma obra como essa é que você vai ter aqui a discussão resumida, porém, a definição de alienação filosófica, de alienação, porque é um termo com um histórico, um termo que foi pensado por vários cientistas, vários pensadores ao longo da história humana, mas que eu acho interessantíssima a visão do Marx sobre isso, por isso que eu trouxe esse dicionário. Então vou ler aqui para vocês a questão da alienação. Alienação, no sentido que lhe é dado por Marx, é a ação pela qual, ou estado no qual, um indivíduo, um grupo, uma instituição ou uma sociedade se tornam ou permanecem alheios, estranhos, enfim, alienados aos resultados ou produtos de sua própria atividade, e a atividade ela mesma. Ou, o que vem a ser um segundo sentido para alienação, segundo Marx, a natureza na qual vivem, ou, terceiro sentido, a outros seres humanos e além de e através de, também a si mesmos. Ou seja, alienados às suas possibilidades humanas constituídas historicamente. Assim concebida, a alienação é sempre a alienação de si próprio ou autoalienação, isto é, alienação do homem ou de seu ser próprio em relação a si mesmo, às suas possibilidades humanas, através dele próprio, pela sua própria atividade. Em geral, o que a gente vai perceber é que esse tipo de alienação é quando você, e ele falou muito, o dicionário, em autoalienação, quando você não vai se perceber pertencente, pelo menos é uma ilusão psicológica que você começa a pensar como o dominador. Então, por exemplo, você cansa de ver, é o chamado pobre de direita, né? Você cansa de ver pessoas que pertencem a classes sociais desfavorecidas começarem a defender pontos de vista e teses e defender as lutas do dominador. Quer dizer, não são as lutas da sua classe social. Porque ele está completamente alienado, ele está pensando não com a cabeça da sua classe social, mas com a cabeça da classe social que é que os domina, né? Então, por exemplo, quando você vê, por exemplo, certos livros, muitas novelas, vou dar como exemplo novelas,
onde são repassados conceitos burgueses, né? Conceitos das elites brasileiras, o pensar da elite brasileira. E como as pessoas estão cotidianamente em contato com aquele caldo cultural, cotidianamente assistindo esses conceitos, crenças de classes que são e elementos culturais de classes que não são as classes próprias deles, vocês veem como eles começam a pensar e a reproduzir coisas que não pertencem a eles, que não são próprios deles. Então, quando eu passo a não me conhecer, quando eu passo a pensar como o outro pensa, eu estou num processo de alienação. Então, é isso que, na verdade, sintetizando, quis dizer ali o dicionário do Marx sobre alienação. Então, a gente vê no nosso país muitas pessoas alienadas, pensando como outras pessoas, porque, em primeiro lugar, não tem o estímulo de leitura que, se tivesse leitura diversas, vastas, amplas, tempo para ler, com certeza a gente veria essas pessoas pensando por si mesmas, né? Não necessitando de outras pessoas para poderem refletir, raciocinar. Na medida em que você abdica de pensar por si mesmo, você começa a meio que engolir o que os jornais da grande mídia, o que os livros das elites ou os materiais culturais das elites, das elites dominadoras passam a te propor. Quando você foge desse cerco, quando você estuda, quando você vai mais a fundo, quando você lê várias obras, quando você amplifica o teu manancial, o teu cabedal de leitura, você foge a esse esquema, você foge a esse cerco. Por isso que ler é revolucionário, porque você não fica restrito ao que as camadas maiores da sociedade, superiores da sociedade, superiores entre aspas, porque essa palavra é triste, é terrível. Mas você fica à mercê do que lhe propõem ler. O importante é você buscar a sua própria leitura. Se você não busca a leitura, o importante seria que a escola buscasse te propor leituras variadas. Porém, você tem que lembrar, você tem que entender que você tem uma escola inserida dentro de um sistema capitalista. Não vou entrar na discussão de comunismo, de capitalismo, que é uma discussão ampla, pedregosa, o que seria o comunismo ideal, o comunismo teórico e o comunismo na prática, o comunismo, porque as pessoas cismam de dizer que o comunismo fracassou. Na verdade, as experiências comunistas em vários países do mundo foram deturpações ou deformações do pensamento marxista, ou uma apropriação do marxismo perante suas próprias realidades. Então, a gente não pode chamar foi uma adaptação, por exemplo, o que aconteceu, o comunismo russo, na verdade, foi uma transposição das ideias do Marx deformadas para a realidade russa, que eu nem chamaria, nem quero chamar de comunismo, né? Eu gostaria de chamar mesmo de stalinismo, que venceu ali aquela questão que foi posta na Revolução Russa, pelo Lenin, pelo Trotsky, e o leninismo e o trotskismo ficou soterrado pelo stalinismo que conseguiu, através da força, se impor, né? Então, quando a grande mídia, o capitalismo, vai falar que o comunismo fracassou, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque, na verdade, não foi o comunismo teórico. Porque, na verdade, na minha opinião, eu não sei nem se o comunismo teórico ele encaixa na natureza humana. Se a gente fosse pensar no comunismo mesmo raiz, vamos chamar assim, comunismo raiz, talvez se aproximasse bastante do cristianismo original, cristianismo de Jesus Cristo. Não vou falar do cristianismo pós-Jesus Cristo, não. Vou falar no cristianismo
de Jesus, proposto por Jesus, que muita gente diz que foi o primeiro comunista da história, a gente tem que tomar também cuidados, né? Porque, na verdade, o cristianismo tem seus preceitos próprios e o comunismo também tem seus. Agora, há semelhanças, sim, com certeza. Nisso há exatidão e realmente está certo. Então, mas a propaganda midiática, a propaganda ideológica nos jornais, na grande mídia, nas televisões, propõe que o comunismo fracassou. Aí eu vou cair em outra leitura aí que eu proponho a vocês. Um livro que mudou muito a minha cabeça e a minha vida e até hoje é um livro importantíssimo para mim. O que é a propaganda ideológica? Como é que ela circula na sociedade? Como é que ela desestimula a leitura? Como é que essa propaganda ela impõe seus preceitos? Agora, gente, eu falo isso, mas, por exemplo, se a gente estivesse num Estado comunista, a propaganda ideológica seria também, vamos dizer assim, em termos humanos, não vou falar do comunismo marxista, mas vamos pegar como exemplo o stalinismo. Então, a máquina de propaganda ideológica num Estado comunista ou capitalista, ela age para convencer você dos preceitos de cada um desses sistemas. Tanto o capitalista vai te convencer que o melhor é realmente o que a gente está vendo aí, através dos jornais de televisão, através de das novelas também. Eles vão dizer que o capitalismo é o melhor dos sistemas. Se você tivesse num sistema comunista, as novelas comunistas te convenceriam que o comunismo real, não científico, o comunismo concreto, seria o melhor dos caminhos também. Então, é muito importante que você, enquanto pensador livre, liberto pelos livros, possa pensar por si mesmo, e mesmo que você esteja inserido dentro de um sistema, vamos dizer a gente aqui, o capitalismo, você possa entender em que sistema você está inserido. E por que esse sistema propagandeia tanto o seu meio, o seu método de vida como o melhor de todos, né? E aí sim, o comunismo, se você está no capitalismo, o comunismo é coisa do demônio, né? Vai se demonizar o comunismo. Então, para que a gente não perca a discussão central de foco, é importante, sim, respondendo o que a Carmen propôs, é importante a literatura como conscientização política e social, mas eu faço a seguinte questão: como a gente, num país como o Brasil, pode furar esses bloqueios, esses cercos que impedem as pessoas, muitas das vezes, de poderem ler ou de chegar até o livro? São muitos, né? Como eu pontuei no início do vídeo. Sempre que a gente aborda esse tipo de assunto, a gente lembra de Paulo Freire, né? Paulo Freire, importante escritor e pensador de educação. Ele dizia assim, uma coisa que sempre vem na minha cabeça, tanto Paulo Freire como o Darcy Ribeiro. O Paulo Freire dizia assim: é muita ingenuidade achar que mais ou menos isso que ele falou, é muita ingenuidade achar que as classes dominantes vão fazer um tipo de escola que consiga, que permita com que as pessoas ganhem conscientização social, que quebrem a alienação e possam se conscientizar do papel delas enquanto pessoas individuais, os papéis, o autoconhecimento e também o conhecimento de classe, o conhecimento, a consciência de classe. Como uma escola inserida num sistema capitalista pode dar elementos, ferramentas que possam contribuir para que você tome uma consciência de classe, que você pertence à classe operária. Visto isso, você tem que lutar
pelos seus direitos enquanto classe operária. Então, o que a gente está assistindo hoje em dia com o bolsonarismo, com esse estado de terror que a gente está vivendo, é o apagamento da consciência de classe, né? É a tentativa de apagamento da consciência de classe, porque muita gente boa no Brasil ainda sabe que não é pobre, que pertence a determinada classe, sabe bem quem é e de onde veio e onde está, né? Consciência de si. Porém, tem muita gente que pertence a classes menores, abaixo na sociedade, e que pensam com a cabeça do dominante. Então, voltando ao Paulo Freire, como é que pode uma escola dentro de um sistema... Essa é a questão que ele propõe. Como pode uma escola dentro de um sistema capitalista conscientizar politicamente ou trazer consciência de classe às classes mais rebaixadas da sociedade, mais oprimidas da sociedade, para usar uma palavra que o Paulo Freire sempre gosta de colocar. Aqui um livro importantíssimo do Paulo Freire, ó, A Pedagogia do Oprimido, onde ele vai trabalhar várias questões sobre como a escola acaba criando mecanismos, em vez de libertar, de aprisionar as pessoas, ainda mais num sistema como o nosso. Então ele vai analisar várias coisas, inclusive bacana que ele analisa a própria distribuição das carteiras em sala de aula, quer dizer, ele tenta quebrar com aquela pedagogia chamada de pedagogia tradicional, pedagogia do pouco diálogo, pedagogia onde o professor é o grande líder, é o grande ditadorzinho, né, o tiranete de sala de aula, ele que vai mandar, ele que vai falar, e o aluno basta abrir os ouvidos, os olhos, os sentidos para captar tudo que o professor está falando. Ele vai quebrar com tudo isso, né? Não é à toa que muitos professores, seguindo os preceitos do Paulo Freire, por exemplo, vão propor em sala de aula a desordenação das cadeiras e colocar as cadeiras em círculo. Porque no círculo as pessoas se olham nos olhos, né? As pessoas se enxergam, se veem, se encaram. As pessoas se conhecem e podem estabelecer uma coisa que é muito importante para Paulo Freire, que é o diálogo, e não o monólogo do professor tirano, que a pedagogia tradicional propõe. O professor como um poço de conhecimento. Nas palavras do Paulo Freire, ele chama de educação bancária, porque o professor vai transferir aquela riqueza dele para o aluno. Paulo Freire vai dizer, não é nada disso. A verdadeira pedagogia, a pedagogia que liberta a consciência, que liberta o pensamento, é a pedagogia onde eu vou dialogar com o meu aluno, verticalizar, horizontalizar a relação aluno-professor, e não verticalizar, não um professor lá no topo, um chefe, um poder supremo, um Deus soberano, e eu aqui embaixo um aluno desprezível que preciso tentar galgar degraus para chegar até ele, né? A supravalorização do mestre. Paulo Freire vai dizer que o mestre é muito importante, ele é um maestro, né? A palavra mestre vem questão do maestro em sala de aula, mas ele é um maestro, ele apenas organiza a orquestra, ele apenas pauta os temas, ele é muito mais, Paulo Freire vai dizer isso, ele é muito mais preparado cientificamente e teoricamente para propor discussões e para propor discussões em sala de aula, porque o professor, segundo Paulo Freire, também é um aprendiz. E o aprendiz também é professor, segundo Paulo Freire. Porque todo professor que pretende libertar seu aluno das amarras, da dependência, como, por exemplo, nessa relação verticalizada, onde o professor está aqui em cima e o aluno está aqui embaixo, o aluno se sente oprimido, daí a pedagogia do oprimido, e se sente com dificuldade de chegar até o professor, de criar elos de amizade com o professor e de fazer trocas com o professor. Porque Paulo Freire vai dizer sobre isso, a questão da troca dos saberes. O professor sabe bastante, o professor é muito culto, o professor é muito preparado, o professor levou anos estudando para se preparar enquanto professor, mas não quer dizer que ele seja um Deus de sabedoria.
quer dizer que ele tem vários saberes dentro dele. Mas o estudante também tem outros saberes. Os saberes que traz da sua casa, dos seus pais, os saberes que traz das suas comunidades, das suas próprias núcleos, células sociais. Os saberes que o estudante adquire com a leitura de livros que o professor não leu. Muitas das vezes a gente pega em sala de aula com um estudante propondo leituras que eu nunca li, por exemplo, tem certos livros que eu não li, e ele me traz esses livros. Então, a horizontalização da relação professor-estudante é muito importante para que se possa fazer com que o aluno ganhe confiança, que ele ganhe confiança para buscar sua própria leitura. Mas vocês sabem que num sistema capitalista, ainda mais hoje em dia, Paulo Freire é satanizado. Porque o que se quer é que a escola reproduza esse tipo de modelo que a sociedade autoritária mais quer, que é o professor autoritário, que é o professor que manda e desmanda, que é o professor que sabe muito, é o poço de conhecimento. E o aluno oprimido, naquelas fileiras de carteira onde um está atrás do outro, aquela fila indiana de carteiras, um não olha para o outro, um não estabelece diálogo com o outro, mas sim a aula é um monólogo do professor para os estudantes. Esse é o tipo de modelo que a sociedade autoritária gosta de escola. Mas a gente, enquanto sociedade, os professores, tentam quebrar com tudo isso, né? Tentam quebrar com tudo isso, propondo leituras para os alunos, enfim, fazendo essas trocas que o Paulo Freire coloca muito bem. Mas além do Paulo Freire, a gente tem outros pensadores dentro da pedagogia que propõem a liberdade e a autonomia do estudante. Né? Tem um livro aqui muito legal, que é um manualzão. Eu adoro manuais, para falar bem da verdade para vocês, eu adoro manuais. Porque os manuais, tem muita gente que diz, o manual simplifica as coisas demais. Não simplifica não, tem manuais muito bons. Esse aqui é um manual muito bom. A pedagogia, teoria e práticas da antiguidade aos nossos dias atuais. Porque o manual, ele geralmente arruma a teoria na nossa cabeça. Você vai ler, claro e com certeza, o Paulo Freire. Você não vai ficar preso ao capítulo nesse livro manualzão do Paulo Freire e pronto, acabou. Já sei o que é Paulo Freire pelo manual. Não, você vai buscar também ler a obra do Paulo Freire. Mas o manual te situa, te organiza a tua cabeça nos períodos da história, na evolução, se é que a gente pode usar esse termo evolução. Eu acho esse termo evolução ruim. Mas o desenvolvimento, vamos dizer assim, também não é bom essa palavra, ai meu Deus do céu, como é que eu falo? Mas a progressão do uso de diversas técnicas, ferramentas pedagógicas. Por exemplo, até hoje, muita gente aplica ainda Rousseau, algumas teorias. Por que não? Estuda-se Rousseau, né? Algumas teorias que ele estabeleceu sobre pedagogia. Ainda existem escolas montessorianas, seguindo a linha, o pensamento de Maria Montessori. Existem várias ferramentas pedagógicas que a gente pode utilizar. Inclusive eu, em determinados momentos, em sala de aula, já usei um misto de pedagogias. Já usei tanto Freinet misturado com Paulo Freire. E funciona muito bem, até porque Freinet e Paulo Freire têm muitas aproximações. Como também poderia usar Maria Montessori também. Maria Montessori. O que a Maria Montessori vai falar, assim, fala muitas coisas, mas o que a gente pode, assim, dar uma resumida? A questão da autonomia da criança, quer dizer, do professor como monitor das atividades da criança, mas a criança desenvolvendo-se ali quase que autônoma. Ela vai trabalhar muito a questão da liberdade, do lúdico, do uso da brincadeira para a aprendizagem, do sensorial. As descobertas de Piaget, por exemplo, importantíssimas, a gente precisa estudar enquanto professor para poder aplicar Piaget em sala de aula. O próprio Vygotsky, eu sou apaixonado em Vygotsky, e Vygotsky vai falar muito da questão do aprendizado
com os mais velhos, com as heterogenias, com as turmas heterogêneas, com as diferenças entre as pessoas. Vygotsky vai falar que eu aprendo, que eu sou estimulado a me superar quando eu tenho do meu lado, por exemplo, um professor que sabe mais do que eu, e aí eu me estimulo a tentar chegar perto do professor. Não digo superá-lo, mas não existe essa noção de superação. Vou superar o meu professor, o mestre. Isso aí é um senso comum, é uma linguagem de senso comum muito propagada, mas a gente vê que na prática não é nada disso, não existe superação. O Paulo Freire fala uma coisa importantíssima: existem saberes diferentes, saberes diferentes. Quem é totalmente sábio? Quem é que leu todos os livros do mundo? Ninguém leu todos os livros do mundo. Então o aluno vai ser sempre importantíssimo na formação do professor. Quantas vezes a gente ouve por aí que professores dizendo: poxa, eu aprendi mais com a minha turma do que eu ensinei a eles. Justamente porque, às vezes, o professor tem 40 estudantes em sala de aula, são 40 realidades diferentes, o que já por si só entra naquele papo que a gente começou o vídeo. 40 alunos em sala de aula é outro tipo de pedra, de obstáculo que o sistema coloca para tumultuar o sistema de ensino. Quem pode trabalhar bem conteúdo com 40 estudantes em sala? 40 eu estou sendo simpático, porque tem lugares que eu já peguei 60 alunos em sala de aula. Você às vezes não consegue decorar, às vezes não, você não consegue decorar o nome desse pessoal todo, mesmo que você trabalhe o ano letivo inteiro com essas pessoas. É um bando, na verdade. Desculpa eu usar esse termo, é um termo pesado, mas é um bando, é um amontoado de pessoas. A gente vai perceber pela estatística, pela matemática e pela experiência que as escolas que conseguem melhores aproveitamentos com seus estudantes são escolas que mantêm no máximo 15 estudantes em sala de aula. E aí o professor sabe se naquele dia que o aluno foi fazer a prova, ele não estava bem, se ele perdeu a avó naquele dia, uma avó querida, e aí ele estava triste, não conseguiu, ou estava doente, não estava bem, verdadeiramente doente, debilitado. O professor vai conseguir entender a realidade de cada estudante. Aí Paulo Freire vai dizer sobre isso num livro que eu acho que é o resumo maravilhoso de todos os livros do Paulo Freire, que é esse aqui, ó. Pedagogia da Autonomia. Ele consegue resumir bastante do que ele pensa sobre pedagogia nesse livro aqui. Eu recomendo, gente, todos nós, não é só professores não, todos nós, cidadãos, temos que ler este livro. Esse livro é fundamental, uma Bíblia. Tem que ser lido, relido, pensado, deglutido, digerido. Comprem, leiam, abrem. Esse livro aqui abre muito a nossa cabeça. Porque ele vai discutindo questão a questão sobre o papel do professor e do estudante, quebrando preconceitos e quebrando os pilares da chamada pedagogia autoritária, conservadora, que não propõe mudanças, né? E que reproduz dentro da sala de aula esse sistema opressor. Então, por exemplo, quando eu coloco 60 alunos em sala de aula, eu não estou querendo dialogar com 60, eu não estou podendo dialogar com 60 estudantes. Como é que eu vou conseguir 60 estudantes conhecer problema? E outra coisa, 60 estudantes numa turma, né? Mas o professor geralmente está lidando com quantas turmas? Teve ano de eu ter, sob minha regência, 10 turmas. E aí você faz a continha aí na sua cabeça, 10 vezes 40, vamos dizer 40, mas em geral são 60 estudantes por turma, geralmente. 60, vamos botar uma média de 50 estudantes por turma, 10 turmas. 500 pessoas que um professor... Então todos esses mecanismos de desestímulo, o professor tem que trabalhar demais, ganhar pouco, tudo isso são ferramentas para desestimular a leitura, para desestimular o trabalho do professor. E aí o estudante, muitas das vezes, seja na rede pública ou na particular, chega da casa dele com diversos problemas na cabeça e o professor vira um psicólogo, né?
vira um comediante, um psicólogo, um amigo. O professor, na verdade, ele tem todos esses atributos sim, porque ele está lidando com o humano ali na frente dele, né? Ele não está lidando com, com um robô, uma máquina, ele está lidando com seres humanos. Mas é o que eu estou querendo dizer, é inviável no Brasil trabalhar com 60, 50, 40 estudantes. Isso tudo são pedras que atrapalham o desenvolvimento da leitura no Brasil. E isso que a Carmen, voltando sempre ao que a Carmen propôs, que ela me propôs a importância da literatura como elemento da conscientização política e social. Carmen, é muito importante a literatura. Só que é importante que a literatura seja experimentada, a literatura chegue até os estudantes, mas existem muitos elementos inibidores numa sociedade como a nossa. Elementos que inibem, que bloqueiam, que impossibilitam as pessoas de lerem mais, ou de lerem. Muitas das vezes, eu lembro quando eu era mais novo, que eu era pobre, para vocês terem uma ideia, eu comecei sendo cobrador de plano de saúde, vendedor, já fui vendedor também. Não fui, por exemplo, atendente de telemarketing não, mas já fui vendedor de sair a campo para vender, como meu pai fazia. Né? Meu pai era um vendedor, minha mãe uma simples dona de casa. E nós completamente pobres, né? Que não é demérito nenhum. Pelo contrário. Mas aí qual foi a solução? Eu fui estudar, fui ler, fui me matar. E aí eu lembro que na época, no início, eu dormia 4 horas por noite. Olha só que louco. E eu mesmo me chamava de peão do ensino, porque eu ia para a sala de aula com 19 anos. Foi a primeira vez que eu fui para a sala de aula, foi com 19 anos. Eu ia para a sala de aula e eu dava, na época, era assim minha rotina. Minha rotina era durante o dia estar na faculdade de História, durante o dia não, manhã, né? De 7 da manhã a meio-dia. 5 horas de estudo lá, todos os dias da semana. E aí saiu da faculdade, eu almoçava e ia para o trabalho. Aí de 2 às 10, de 2 às 10 da noite, de 14 horas às 10 da noite, era trabalhando. E aí depois, nas 10 da noite, eu jantava, e aí dava uma descansadinha e ia dar uma lida, né? E aí dormia em cima dos livros. Quando eu ia ver, eu ia dormir, tinha que acordar, na época eu tinha que acordar às 5h30 da manhã, porque para estar 7 horas ali no centro da cidade, minha faculdade de História era ali no Lago de São Francisco, ali na UFRJ, ali, a história da UFRJ é no INFIX, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais ali ali do Lago de São Francisco, ali de frente para a Rua do Ouvidor, né? E para estar lá eu tinha que acordar às 5h30. Então eu dormia 4 horas, dormia 1 da manhã, porque eu estava estudando para as matérias, lendo os textos. Eu ia dormir 1 hora da manhã e acordava às 5h30. Então 4 horas, 4 horas e meia eu dormia. Eu vivia isso aí num estresse desgraçado. E aí eu, na época, namorava uma pessoa, tinha um relacionamento sério, fixo. E eu pedia a ela a clemência, que às vezes a gente tinha que sair no final de semana. Eu falava, não, esse final de semana eu vou tirar para dormir tudo que eu não dormi durante a semana. Pagar as horas de sono que eu não dormi. Foi uma vida muito pesada, muito dura, mas foi o meu jeito de ascender um pouquinho, de me tornar uma classe média baixa, vamos dizer assim. Então, quer dizer, foi como eu consegui me libertar de alguns grilhões, que hoje eu não me libertei de todos, mas de alguns eu me libertei. Através dos livros, através do conhecimento. Opa, Fátima de Roes Melo, de Roes, né? Fala de Roes ou de Roes Melo? Boa noite, Fátima. Tudo bem? Então foi um momento duro da minha vida que eu persisti, queria desistir, tranquei. Meu primeiro curso de história durou 6 anos. Foi muita pedra no caminho. E essas pedras no caminho é o que a maioria do povo brasileiro enfrenta, né, gente? Então, eu digo para vocês, como é que uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa que trabalha no comércio, eu já trabalhei no comércio, sei como é que é.
aturando o cliente o dia inteiro, diversos tipos de pessoas, as pessoas mais educadas, mas também as pessoas mais grosseiras possíveis. Como é que uma pessoa que trabalha no comércio vai ter ânimo para chegar em casa, jantar e pegar um livro? É uma luta, é uma batalha. Não, é difícil, eu não quero me valorizar que eu fiz. Foi importante a luta que eu tive, mas quantos lutadores fazem como eu e conseguem, né, de alguma forma? Também não quero dizer entrar na questão de meritocracia, não, pelo amor de Deus. Pelo contrário, eu estou ao contrário disso. Eu estou questionando mesmo como é que pode uma pessoa. Eu fui pobre, mas tive condições. Né? Bem ou mal, eu comprava livro, bem ou mal, eu vendia meus negócios, assim, eu era vendedor, vendia plano de saúde, vendia até sapato. Já cheguei até a vender sapato, vender produtos e tudo, e comprava o livro com a maior dor no coração. Eu vou confessar aqui sinceramente para vocês. Eu comprava um livro com dor no coração. Eu lembro da época que eu comprava um livro que eu ficava assim, caramba, eu compro esse livro, vamos dizer assim, R$ 30 na época. Não era R$ 30, porque acho que não era. Não, acho que estava começando o Plano Real, não sei. E eu ficava assim, caramba, eu compro esse livro, eu junto dinheiro para poder, no fim do mês, dar tudo certo e tal. Era uma coisa difícil. Muito difícil. Ah, se lê Roiês. Roiês. Então, quantos e quantos no Brasil, por exemplo, eu disse de um cara, no meu caso, eu fui um cara que foi bem pobre, mas eu não fui, por exemplo, extremamente pobre. Imagina uma classe social extremamente pobre, ela tende a ser uma classe social que vai continuar extremamente pobre por essa dificuldade mesmo. Até hoje eu sinto dificuldade no mercado de trabalho. Por mais formação. Por exemplo, eu estou acabando o mestrado agora. E quero mais trabalhar mais e mais e mais, e às vezes, ainda mais na minha idade, né? E olha que eu comecei cedo. Então são muitos os empecilhos que na sociedade são colocados para que as pessoas continuem sendo exploradas, mesmo pelo mercado capitalista. E eu não quero falar de meritocracia, eu sou totalmente contra essa ideia que dizem aí que se você se esforçar, você vai conseguir. Eu consegui por sorte, eu consegui por insistência, eu consegui por um monte de coisa. Eu sou um caso, ou dois, ou três, frente a milhões de pessoas que desistem pelo meio do caminho, gente. Então, o que tem que ser colocado é que a sociedade, com esse papo de meritocracia, não gera condições para as pessoas conseguirem abandonar as classes sociais que elas estão inseridas. Isso é nítido. E não vem com papo de meritocracia aqui, não. Porque aí quando eles veem que uma pessoa conseguiu romper vamos dizer o meu caso, que eu era pobre pra caramba. Ficava com dó de comprar um livro. Apaixonado por livro, mas assim, com medo de gastar muito dinheiro com livro. Porque a gente quando tá bem necessitado, a gente fica pensando na comida, nos básicos, né? Nos gastos básicos. Então, naquela época que eu me importava com os gastos básicos, que eu ficava preocupado, eu ficava assim, caramba, como é que eu vou comprar um livro e depois isso falta lá em casa? Eu precisava também ajudar. Então, é essa a realidade do nosso país, hein? Na sua... Boa noite, Claudete Silveira. Seja bem-vinda aqui à nossa live. Mas é isso, gente. Então, é um sistema que realmente é feito para que as pessoas continuem nos seus devidos lugares. E se elas podem, de repente, ficarem alheias das suas condições, não saberem o jogo que estão jogando, o jogo social, não entenderem o mecanismo, como funciona o mecanismo social, quanto mais as pessoas estiverem alheias a isso, alienadas. Então vamos trabalhar essas duas palavras, alienadas e alheias. Pegando o conceito que eu li no dicionário marxista. Quanto mais as pessoas estiverem alienadas dos seus papéis e da sua própria experiência de vida, da sua própria individualidade, melhor para o sistema te colocar como caixa ali, que não tem nenhum demérito nisso, gente. A gente precisa muito das profissões que não
precisam de tanta especialização. Mas o problema é esse jogo que a gente está inserido, né? De ter que conviver com esses quase 14 milhões de desempregados, quer dizer. E fica um jogo onde você vive um terror de ser desempregado. Será que eu vou ser mandado embora? E aí você se sujeita a tudo. E aí todas as conquistas, os direitos trabalhistas vão embora e você fica até com medo de ir para a rua, de contestar, enfim, é um jogo tramado, urdido, de uma forma até cruel, vamos dizer assim. Mas, veja bem, vamos dar uma pausa aqui nessa questão e falar sobre... Eu quero fazer um plim-plim aqui, um anúncio, que eu vou lançar esse livro, onde eu debato também questões... Nesse eu não debato questões de educação, não. Eu futuramente vou lançar um livro sobre questões pedagógicas, pensando a pedagogia e a política e o social. Mas esse livro agora aborda só questões literárias mesmo. Mas tem, assim, artigos que falam dessa coisa do estudo, da luta individual. E eu vou lançar esse livro, Rotas e Rostos, em setembro na UBE. No nosso próximo encontro da UBE, encontro de setembro. Vou estar lá, vai ser o lançamento primeiro lançamento. Na verdade, vão ser 3 lançamentos oficiais. Na UBE, na União Brasileira dos Escritores, em setembro. Em outubro vai ser lá no Pólen, num pólen especial dos anos 80, já que tem 3 artigos aí sobre poesia dos anos 80. Eu vou fazer um vídeo mais para diante sobre a poesia dos anos 80 carioca, a poesia dos poetas verbalistas, os que iam nos anos 80, tanto que no meio das passeatas pela Direta Já, eles falavam poemas e propunham uma redemocratização através da poesia. Isso aqui foi muito bonito, muito bacana. E eles conseguiram criar ferramentas nesses saraus de rua, saraus de passeata, no meio da passeata tinha um sarau. Eles conseguiram criar mecanismos ou se apropriaram de mecanismos que depois viraram partes que sobraram, que acabaram sendo reminiscências nos nossos saraus. Por exemplo, o microfone aberto é uma prática democrática, onde você democratiza o microfone durante os saraus, qualquer um pode falar, que estiver ali presente, e foi uma coisa que eles fizeram demais nas ruas. Todo mundo que passasse ali e visse, entrasse na roda de poesia nas ruas, eles deixavam falar. Então o microfone aberto foi uma prática que já existia, mas foi bastante difundida nos anos 80. A teatralização da poesia, enfim, várias coisas que eu vou comentar quando eu fizer o vídeo sobre a poesia dos anos 80. Esse livro também tem Machado de Assis, e aí eu debato a questão de que a literatura vê Machado de Assis até hoje como pai do realismo, como escritor realista, e existem várias correntes literárias que contestam isso e que demolem com essa ideia de que Machado foi um autor realista. E, na verdade, zombou bastante do realismo. Ele não acreditava no realismo. Machado foi tão inteligente que ele percebeu que o realismo tinha uma pretensão inalcançável. Por exemplo, a pretensão de transportar completamente a realidade para as páginas. Por mais que você descreva uma realidade, vai ser sempre um relato sobre a realidade. Por que de repente a justiça, na delegacia você vai fazer uma queixa, mas eles querem ouvir o outro lado? Porque é essa interpolação de discursos que vai fazer com que mais ou menos a gente consiga se aproximar do que de fato aconteceu. Então ficar só com, por exemplo, Madame Bovary do Flaubert, se você... Tudo bem que ele passa 10 páginas descrevendo todo o cenário, né? O Eça de Queiroz é a mesma coisa no Primo Basílio.
10 páginas, aí você fica enfastiado, você pula, você não aguenta. Ele descreve tudo, a relva, como era, de que verde, tom de verde era, como é que foi a reação do personagem. Por mais que ele detalhe a realidade, fica impossível de transportar a realidade para as páginas de um livro. A própria fotografia, hoje em dia, os debates sobre fotografia, a própria fotografia não traz a realidade completa para as pessoas. Por exemplo, vocês estão agora me assistindo, vocês estão me vendo de frente, né? Mas e a pessoa que pudesse aqui estar comigo, não tem ninguém agora que eu estou sozinho, mas que pudesse estar comigo aqui na minha lateral, ela ia ver um Marcelo pela lateral falando com vocês. Era uma outra realidade dentro da realidade. Então existem várias realidades. Por exemplo, a formiga que está passando ali agora, ali atrás ali do meu livro, tem um livro ali, vocês não estão vendo porque está ali, está para lá, mas a formiga que está passando lá está vivendo uma outra realidade. Então, como é que pode um escritor transmitir completamente a realidade através das obras? Não tem como, gente. Não tem como. A própria fotografia não é uma realidade, é uma fração da realidade. Então, o Machado já criticava bastante quem se dizia realista. E a própria pretensão do realismo. Claro que Machado, como toda pessoa inteligente de bom senso, sabia que em cada escola literária havia o que se aproveitar e o que não se aproveitar. Voltando ao tema que a gente está trabalhando na live de hoje, o leitor consciente, o leitor livre, de cabeça livre, de consciência libertada, aquele que vê o mundo pelos seus próprios olhos, aquele que consegue ter uma apreensão do mundo liberta de preconceitos, liberta de conceitos colocados pela sociedade, propostos pela sociedade, impostos, como vocês sabem, pela sociedade através de uma propaganda ideológica. Mas o escritor que é livre, e Machado era um escritor completamente livre, ele vai perceber de forma madura que cada momento literário, histórico, tem o seu ensinamento positivo. Não é à toa que muitos críticos do Machado vão chamar o estilo machadiano de estilo do molho, teoria do molho. Machado pegou um pouco de cada estilo, aprendeu um pouco com romantismo, aprendeu um pouco com realismo também. Uns vão chamar o que Machado escreve de realismo psicológico, que o Machado trabalha muito a questão do íntimo dos seus personagens, o que eles estavam pensando. Quer dizer, tem muitas digressões dos personagens. Personagens ao longo dos contos machadianos fazem muitas digressões, pensam, refletem. Coisa que depois a Clarice vai desenvolver bastante também, mas com todo o estilo dela, né? As digressões claricianas são conhecidas, os pensamentos dos personagens de Clarice, a transposição do íntimo dos personagens para a narrativa. Então, o meu livro também traz o Machado crítico, o Machado crítico da sociedade, o Machado crítico dos seus pares. Lembrar que o Machado fez uma dura crítica, uma pesada crítica para vários de seus amigos, do peito, inclusive. José de Alencar ele chega a construir algumas críticas. O próprio Eça de Queiroz ele fez uma duríssima, era amigo dele, fez uma duríssima crítica sobre o Primo Basílio, dizendo que ele não aprofundou o perfil psicológico dos personagens. Tudo isso porque Machado, e eu falo no meu livro, conseguia separar a amizade do crítico literário. Quer dizer, ele conseguia falar bem do livro dos amigos, mas também conseguia falar do mesmo livro, conseguia pontuar as coisas negativas, ruins, publicamente, sem medo, às vezes, de perder a amizade do escritor colega, né, amigo dele. Incrível isso, né? E pensar que Machado tinha uma grande circulação social, né? Não é à toa que ele circulava, embora de origem bastante humilde. A mãe era lavadeira, o pai pintor,
Mas Machado ascendeu através do seu autodidatismo, dos seus estudos próprios, e conseguiu circular em meios restritos, né, de elite. Foi aceito, embora negro, aceito nas elites, e funda e preside a Academia Brasileira de Letras no fim do século XIX, início do XX. Se não me engano, eu não me recordo bem quando eu acho que é entre o fim do século XIX e início do XX. É isso. A Academia Brasileira, a minha amiga Maria Cecília pode dizer muito bem que ela conhece a ABL bastante. Mas a ABL surge ali no fim do século XIX e o Machado preside. Muito bem, recebendo várias mensagens, aqui eu parei até porque eu li algumas. Obrigado pelos elogios aí, Maria Cecília, valeu. A gente vai tentando melhorar cada vídeo. Então nesse livro que eu vou lançar em setembro, tem vários textos. Tem o Paulo Leminski com a questão da inovação e o estudo, que o poeta tem que ser estudioso também. Inclusive, falar em Paulo Leminski, eu vou palestrar sobre Leminski no dia 29, próximo, dia 29 de agosto, sexta-feira, num evento que é um evento intimista. Porque as pessoas às vezes falam assim, poxa, o Pólen tem literatura e tal, mas tem música, tem comediantes. Outro dia quase que eu levei outras atrações pro Pólen, né? Eu conheço saraus que já levaram até... inclusive eu já levei pro Pólen artistas de circo. E as pessoas às vezes reclamam, o Pólen não é tão totalmente literário, podia ser bem mais literário. Mas, gente, o Pólen é literatura, mas com outros tipos de arte. Eu nunca enganei dizendo que o Pólen era só literatura. Tanto é que a marca, o logotipo do Pólen tem literatura, artes plásticas nele, né? O O do Pólen é uma palheta de pintor, e tem as notas musicais por causa dos músicos. A gente trabalha com todas as artes que aparecerem. E eu já levei palhaço de circo, já levei 2, 3 vezes palhaços de circo, já levei malabaristas ao Pólen. Então o Pólen é um tipo de proposta. Essa proposta que eu vou palestrar é um sarau também. Nós vamos ler poemas, muitos do Leminski. Não sei se eu não, é a primeira vez que eu vou a esse encontro do Marcos Vinícius Quiroga e do César Augusto Bastos. E é a primeira vez que eu vou, mas é uma proposta que eu tenho muito carinho por esse tipo de proposta. Não que o Pólen eu esteja cansado da proposta do Pólen, não. A proposta do Pólen é muito legal, muito bacana, de mistura de artes, né? Mas a proposta geral deles é de palestra, de conversa, de diálogo. E geralmente, para ter esse tipo de sarau, ele tem que ser intimista. Tem que ter assim um público de 10 pessoas, para poder as pessoas conversarem sem tumultuar, sabe? No Pólen é difícil. O Pólen está acostumado com um público até 50 pessoas na plateia, então fica difícil você fazer uma leitura coletiva, você fazer uma discussão, um bate-papo sobre literatura. Não é a proposta do Pólen. Até porque o Pólen precisa contentar a casa que abriga o Pólen. Então, por exemplo, como é que uma casa... Para pensar. Como é que uma casa... um bar ou uma... Geralmente são bares, né? Mas uma livraria que seja... Muitas livrarias abrigam saraus também. Mas como é que esses lugares, geralmente bares, vão aceitar que o sarau continue se eles só ocupam o espaço e não trazem público? Não trazem público para gastar lá, para comer as comidas, tomar as bebidinhas e tal. Se não houver consumo, como o bar vai continuar gostando, aceitando a nossa bagunça? Porque os saraus fazem bagunça mesmo, e o Pólen é muito bagunceiro, dionisiacamente bagunceiro. E tem que ser dionisíaco mesmo, embora apolíneo também. Porque se for só dionisíaco é selvageria, né?
Então, o caos é importante, mas precisa o ordenador do caos, que é Apolo, né? Na mitologia grega, Dionísio é o selvagem e Apolo é o organizador. O Nietzsche, o filósofo alemão Nietzsche, vai dizer que a origem da música, e aí no caso eu estendo para todas as artes, né? Que a origem das artes, da música, ela vem do caos. Assim como na Bíblia está lá escrito, né? No princípio era o caos, depois veio o verbo, veio Deus. Então, assim, o caos precisa de uma tentativa de organização. Claro que a gente sabe que a vida cotidiana é um caos pleno, né? Que a gente fica tentando organizar, entender, e sempre é essa utopia, essa busca utópica de organizar a realidade, organizar as nossas realidades e organizar os nossos cotidianos. Mas o caos, ele é importante, tem sua importância, mas precisa da organização e uma tentativa de sentido, para que a gente não se perca no meio de uma confusão das coisas. Então o pole é isso, é uma mistura entre o apolíneo e o dionisíaco. Mas essa proposta de palestra que eu vou, no dia 29, fazer palestra sobre Paulo Leminski, vai ser um sarau intimista. Eu imaginava que ia dar umas 10 pessoas na plateia, mas pelo que eu estou vendo, eu nem ia divulgar, sabe? Mas pelo que eu estou vendo, eu acho que vai aumentar o interesse, né? Vai mais gente. E eu espero que a gente consiga organizar legal, bacana. E a gente vai conseguir fazer uma dinâmica com muitas perguntas. Na verdade, eu não vou palestrar, né? Usando um termo... eu sempre gosto de usar um termo freiriano, né? De Paulo Freire. E nós vamos conversar sobre Paulo Leminski. Porque muita gente, por exemplo, o Gutmann vai estar na plateia, o Antônio Gutmann. Antônio Gutmann é um cara que apaixonadíssimo, estudiosíssimo de Paulo Leminski. Então é claro que ele vai me trazer coisas, elementos que eu nunca tinha pensado sobre Paulo Leminski. Então como eu posso ter a pretensão de que vou palestrar, vou monologar sobre Leminski? Não. Nós vamos conversar sobre Leminski. Eu vou propor muitas coisas provenientes do estudo que eu fiz sobre Leminski, sobre como se dá a poética do Leminski, como é que ele desenvolve o projeto artístico dele. Isso é importante porque a gente, enquanto artista, não pensa muito nisso. Eu canso de ver amigos, conhecidos do meio poético que não tem projeto artístico. Se tem, é um projeto assim que vai se construindo à medida que ele vai vivendo, fazendo, escrevendo seus livros. Mas você vê, por exemplo, Machado, você vê Leminski, eles construíram previamente uma trajetória poética, um projeto de poética. O que é um projeto de poética? É quando você pensa, você estuda a tradição, você estuda os outros poetas, você estuda os seus contemporâneos, seus colegas de produção literária, mas você tira o seu próprio jeito de escrever, você tira suas opções. Olha, isso eu quero, isso eu não quero, e você define o seu estilo, você define as suas preferências. Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito no meu trabalho, que foi se aprofundando, que eu fui desenvolvendo cada vez mais, foi assim, como contar histórias em poesia. Então eu fiz mini narrativas em poesia. Então, por exemplo, tem a Parábola do Iluminado, que é um poema que eu adoro do meu trabalho. Tem gente que não gosta. Isso é normal também, é natural que as pessoas não gostem de coisas que você gosta. E tem poemas que também que eu mesmo escrevi que eu não gosto muito. Tem pessoas que amam, coisa de louco, né, gente? Arte. Mas, por exemplo, dando exemplo para vocês, o poema que consegue contar uma história é uma coisa que me fascina. E eu fui trazendo para o meu trabalho isso. Então é muito importante que o Leminski coloca claramente isso na trajetória dele, o Machado também demais. Estude literatura, leia muito, tente ler seus contemporâneos, leia a tradição, até porque para você... Opa, Zé Dias, poxa, se você estiver na minha palestra, aí que vai ficar mais bonita ainda a minha palestra, Zé. Gosto muito de você, cara, você mora no meu coração. Então,
Todo artista precisa definir seu projeto poético, seu projeto, quero isso, não quero aquilo, vou escrever dessa forma, meu primeiro livro vai ser assim, meu segundo vai ser assado. Visualizar uma estrutura de trajetória, como é que você vai desenvolver o primeiro, como é que você vai, o segundo vai ser igual ao primeiro, o segundo vai aprofundar o que eu fiz no primeiro livro. Quer dizer, tem uma consciência, aí que eu volto para aquele termo da alienação do Marx. No início do vídeo eu falei, desalienar, você não pode ficar alienado do seu próprio trabalho poético. E nem se alienar quanto ao que está sendo produzido no meio que você transita. Então, por exemplo, eu leio pessoas que eu detesto como pessoas nesse meio, que eu não vou citar nomes, mas tem gente que eu não gosto nesse meio poético. Nem todo mundo é gente boa, nem todo mundo tem bom caráter. Mas eu leio a obra desses caras. Tem gente que é péssima pessoa, mas excelente artista. Vocês acreditam nisso? É isso mesmo. E aí a gente entra naquela discussão do Machado que a gente falou também há pouco tempo atrás no vídeo. Você tem que tentar ser um crítico imparcial. Se o cara é teu amigo, você não vai ficar cego para os erros que ele cometeu no livro dele. Mas vai também exaltar as coisas boas. Assim é com as pessoas que eu não gosto nesse meio. Eu leio o trabalho deles, eu compro, eu não vou ao lançamento dessas pessoas, não gosto dessas pessoas, mas estou sempre a par se for um bom artista, né? Agora tem um cidadão que eu não gosto, eu não vou dizer quem é, e que o cara, eu fiquei comprando os livros do cara, rapaz, e na esperança, porque assim, ele faz um trabalho bem desenvolvido, ele tem conhecimento literário, ele fez 2, 3 oficinas, ele tem uma seriedade de proposta, de trabalho, executa bem. Mas vocês sabem que nem sempre o executar bem uma tarefa é ter brilhantismo nessa tarefa. Então, por exemplo, eu conheço muitos poetas, professores universitários, enfim, que sabem a tradição literária demais, conhecem metrificação, metrificam, sabem contar, sabem tudo, sabem o que é um soneto, sabem diferenciar o que é uma quadra, o que é uma trova, o que é uma... Enfim, todas as formas fixas. O haikai, dominam bem o haikai. Ou seja, o cara conhece tudo de técnica, mas não mexe comigo, não me provoca nada. Então eu sou um artista, por exemplo, que se a arte não me sacode, não me provoca, não mexe com a minha alma, não sacode a minha alma, fica difícil. Então não adianta ser, muitas das vezes, um conhecedor, um autoconhecedor e um bom executor das técnicas poéticas, mas não ter uma escrita estimulante, interessante, instigante. Que sei lá, que tem aquele molho do artístico. Porque vocês já repararam que tem profissões onde a pessoa quer tanto ser, que estuda, mas nunca consegue ser brilhante, nunca tem aquele que a mais, nunca tem aquele talento que deveria ter, porque é engraçado isso, tem gente que é formada, que conseguiu virar, por exemplo, um professor, mas não tem alma de professor, não tem dom de professor. Geralmente é aquele que vai para uma sala de aula e começa a ler o livro, ou seja, o cara não consegue se comunicar, ou não tem carisma, não tem dom para isso, para ser professor. E nas artes, conheço casos e casos de gente que estudou. É um poeta competente? Competência ele tem. Ele não escreve, ele escreve bem, mas escrever bem não quer dizer tocar, fazer arte. Olha como é que as coisas são sutis, mas as finas sutilezas, filigranas. Então eu conheço muito artista também, agora vamos falar do outro lado, que estudou pra caramba, mas tem o dom. Então, por exemplo, o Zico, vamos pegar um exemplo do futebol. O Zico era um craque, né? Tinha o dom, nasceu. Aliás, a família toda do Zico. Eu cheguei a dar aula para um sobrinho do Zico. Quando eu descobri, eu fiquei assim, caramba.
emocionado, né? Porque o Zico, para quem é flamenguista, como no meu caso, foi uma emoção descobrir que eu estava diante do sobrinho, quis conhecer, não cheguei a conhecer pessoalmente, não, mas ele me enviou umas camisas do Flamengo, depois com uns autógrafos e tudo mais, depois eu mostro para vocês num outro vídeo. Mas o cara nasce craque, mas quem disse que o Zico não treinava pra caramba? Acabava o treino do Flamengo, ele sempre diz, ficava 40 minutos treinando falta, e o cara sempre fazia gol de falta. Então não adianta ter só o dom, não adianta ser só um diamante. O diamante precisa ser lapidado, tá? Então eu conheço pessoas, poetas, artistas, que embora sejam pessoas de um caráter bastante reprovável, são diamantes porque nasceram artistas e são também pessoas que tiveram a consciência de que é importante estudar muito para ser artista e que é importante não só estudar muito para ser artista, mas ter o sentimento artístico, o molho, eu chamo de molho artístico dentro de si, de ser um bom intérprete do humano, precisa ser um bom observador. São muitos os predicados que compõem, na minha modesta opinião, um grande artista. Por isso que a gente não tem, pelas esquinas, vários grandes artistas. Tem excelentes artistas? Tem excelentes artistas. Tem excelentes artistas que vão virar grandes artistas? Tem também. Nosso meio poético aí eu podia citar vários, que eu não vou citar também quem eu faço a maior fé, que vai virar grande artista, porque aí vai que... Porque às vezes, eu no início da minha trajetória literária, eu já citei algumas pessoas, falei, caramba, esse aí vai ser no futuro um Machado de Assis. E no meio do caminho a pessoa se perdeu. A pessoa parou de estudar, a pessoa parou de se desenvolver, precisou trabalhar. Entraram outros elementos que interferiram na trajetória brilhante que essa pessoa teria. E o tempo foi passando, os livros não foram sendo lançados dessa pessoa e ele acabou projeto mesmo de artista, que eu acho que não vai se concretizar, sinceramente. Isso também acontece. Acontecem muitas coisas nesse nosso meio literário. Por isso, gente, voltando ao que a Carmen disse, Tereza Elias, a literatura ela é uma fonte de conscientização política e social, mas é também uma fonte de conscientização artística, de você se entender enquanto artista. Você, através da literatura, você não vai se entender só como disse o Marx, vocês viram na citação que eu li do Marx, que a desalienação, o desalienar, é uma desalienação, tanto que pode ser social, política, como pode ser uma desalienação particular, pessoal. Então a literatura, a meu ver, Carmen, te respondendo a tua pergunta, e o vídeo foi todo sobre isso, vídeo longo pra caramba, mas foi legal, porque também é um assunto vasto, né, que não vai se esgotar aqui, né? É um assunto imenso, oceânico, vamos dizer assim. Mas o livro, a literatura é tão importante que a literatura ela não só desalieniza, olha que palavra, eu acho que existe essa palavra, se não existir, está inventada, mas eu acho que existe. A literatura desalieniza, tira a alienação política, social e pessoal, porque você começa a amadurecer mais como pessoa também, quando você começa a lembrar de exemplos de personagens, por exemplo, de Dostoiévski, outros autores como Shakespeare. Quando eu penso Hamlet, quando eu penso Rei Lear, eu penso muito na minha experiência. Quer um exemplo disso? Por exemplo, o drama que passa o Hamlet, que é o drama de perder o pai, de perder as raízes, de perder o conselheiro, de ter que virar rei. E ele não sabia se estava preparado para virar o rei da Dinamarca, porque o tio mata o pai dele, porque o tio usurpa o trono da Dinamarca. É um drama humano, bastante humano. Eu tenho um poema meu que eu falo: quando os pais e os avós vão aos poucos morrendo, é como se fosse um prédio antigo perdendo os pavimentos. Mas não é ele que cai, sou eu, desmoronando por dentro. E só depois de um tempo eu fui descobrir que isso é um drama hamletiano, que na verdade, assim como Hamlet, eu estou apavorado
pela perda de pai, de mãe, de tia. Quer dizer, o poema trata disso, né? Eu estou ali vivendo um terremoto. Estou perdendo mãe, estou perdendo... Não perdi, graças a Deus, minha mãe. Mas perdi pai, perdi vó, perdi tia. Fui perdendo tudo em um período muito pequeno de tempo. E eu fui pensando assim, pô, caramba... E agora? Agora eu sou o pai, agora eu sou o tio, agora eu estou assumindo tronos na minha vida que eu não ocupava antes, certos tronos e certas responsabilidades. Então o drama do Hamlet é o drama do meu caminho também. Então é aí que a literatura entra como conscientizadora, desalienizadora, tirar a alienação, tanto do macro, tanto da tua condição macro, da tua condição social. Quer dizer, a literatura me faz pensar o social, me faz pensar a minha condição, a minha classe, meu status social, mas faz pensar também a minha condição humana, a minha condição íntima, a minha condição própria, particular. Então, Carmen, é muito importante o acesso aos livros. Mas livro, é o que eu falei no início, livro é caro. O meu livro eu ainda não sei quanto é que eu vou... Deve ser por volta de 30, acho que vai ser R$ 30, se não me engano, quando eu lançar. Então nem é todo mundo que pode ficar dando R$ 30 toda hora. Esse livro aqui, que é um livraço que eu já mostrei para vocês, que é o Fahrenheit 451, do Bradbury. Ele é um livro que eu nem tirei ainda essa edição porque eu li numa mais antiga, mas comprei uma novinha porque eu sou tão fetichizado por livro, tão tarado por livro, que eu comprei uma nova e ainda não tirei do plástico para ler, porque eu vou reler. Eu já li e vou reler. Mas essa aqui é moderna edição, a mais nova edição, ainda nem tirei do plástico. Mas são produtos caros. O livro é caro, o cinema é caro, o teatro é caro. Tudo isso é feito realmente para manter as pessoas alienadas. Segundo o que Marx coloca, que eu li para vocês, né? Embora o conceito de alienação é um conceito histórico, é um conceito histórico, eu digo, é construído historicamente, pensado por diversos pensadores, mas o que a gente colocou aqui, que foi algumas noções do Marx, é justamente isso, né? O livro, enquanto porta para tirar a alienação das pessoas, ele é impedido de chegar até as nossas mãos e de poder ser consumido, vamos chamar de consumo, de uma forma assim avassaladora e proposital, né? E os mecanismos que fazem com que ele chegue, os mediadores do livro com o aluno livro, o público livro, que seriam o professor, a escola, são altamente sabotados no Brasil. Além do livro ser caro, a escola é sabotada, o professor com 60 alunos em sala de aula, 40 alunos, 60 é sabotado, o tempo inteiro o professor é sabotado, com salário muito baixo, com um estresse muito grande, tem que pegar várias turmas. Todas essas histórias que a gente já está cansado de conhecer aqui no Brasil. Então, todas as vias de chegada ao livro são vias que botam 1000 pedras para a gente não chegar ao livro. Mas, com certeza, Carmen, quando você pediu para eu fazer um vídeo sobre a importância da literatura como elemento de conscientização política e social, realmente não é à toa que esse livro do Bradbury fala sobre o controle do governo, a exterminação, né? O extermínio, melhor dizendo, dos livros, bombeiros que tacam fogo em livros, altas fogueiras de livros, fogueiras nazistas de livro, governos autoritários não gostam de livros, não é à toa. Livros, como já é clichê falar, livros abrem cabeças, livros são chaves que abrem consciências, livros botam questões na mesa, livros abrem diálogos com a gente. Assim como o professor, segundo Paulo Freire, tem que ser o professor do diálogo, o professor da horizontalização, do olho no olho, do respeito ao conhecimento do estudante, e assim estabelece um diálogo e não um monólogo. O professor não tem que ser o professor, não tem que ser o monólogo, nem o cara do solilóquio, tampouco. Então, esse tipo de pedagogia libertadora não é. Por isso que Paulo Freire é tão
perseguido no Brasil. Eu cheguei a começar um curso de pedagogia em 2002 na UERJ, não completei, por vários motivos. Completei o de história, não completei o de letras, mas não completei o de pedagogia. Eu também ia cursar pedagogia e tal, parei o curso. Mas eu cheguei a falar uma frase tão polêmica quando eu estudava pedagogia que o pessoal não entendeu muito bem e pensou que eu, sei lá, estava atacando lá. Ainda mais que lá na pedagogia da UERJ o centro acadêmico o nome é do Paulo Freire, né? E aí eu falei assim, poxa, que pena que... Eu soltei numa aula lá, poxa, que pena que o Paulo Freire é apenas uma estátua para o pombo fazer cocô na, na praça. E aí, que bom que eu pude me explicar depois, que aí senão ficava uma frase polêmica, né? Parecia que eu estava desrespeitando o Paulo Freire, porque, pelo contrário, eu adoro, eu amo o Paulo Freire. Na verdade, eu estava querendo dizer que ele é muito pouco lido, muito pouco estudado, muito perseguido e muito alvo de preconceito, Paulo Freire. Porque, na verdade, ele propõe essa pedagogia da libertação. Uma pedagogia que trata o estudante como também portador de um saber, de saberes, aliás, no plural, e de respeito a esse saber. Paulo Freire diz que é preciso respeitar os saberes dos educandos. Que o educador tem uma fonte de conhecimento fortíssima, que foi preparado, que tecnicamente está preparado para dar aula, sim, mas que ele não é um poço de conhecimento, ele não é um... E aí Paulo Freire vai falar sobre educação bancária, ele não é uma conta bancária de conhecimento onde ele vai transmitir os seus valores e riquezas de conhecimento para o estudante. Não existe transmissão, não é? A gente tem que quebrar com esse... Cansei de ver pai de aluno dizer, o senhor vai passar para o meu filho todos os conhecimentos. Não se passa conhecimento, conhecimento é uma construção. Uma construção nascida do choque, dos embates entre mundos diferentes. O mundo do estudante com o do professor, o do estudante X com o do estudante Y em sala de aula. Daí ser bom, segundo Vygotsky, que eu já vinha falando no vídeo, ser bom a heterogeneidade da turma, ser uma turma heterogênea. Sabe? Porque a troca de saberes, a troca de conhecimentos, a troca de vivências é engrandecedora e é estimuladora. Vygotsky vai dizer que o aluno mais novo vai aprender com o mais velho vai aprender com o mais novo. Há uma troca intensa de conhecimento. O aluno que tem mais rapidez de assimilação vai conseguir... Eu cansei de fazer isso nas minhas turmas, aplicar essas teorias. Eu cansei de fazer os alunos mais rápidos para não se desestimularem da minha aula. Eu cansei de eleger eles como secretários meus, como monitores meus, cansei. Isso estimulava o aluno que tem um processo de assimilação ligeiro e estimulava o amigo que ia receber, às vezes, a aula, porque era uma turma de 60 estudantes, então eu mandava sentarem juntos, eu cansei de estimular várias práticas baseadas em vários Montessori, Freinet, até Rousseau mesmo eu cheguei a usar. Então, o interessante é isso, essa troca, essa heterogeneidade. Agora, realmente 60 estudantes numa sala de aula não dá. Então, Carmen, eu vou fechar meu vídeo por aqui, porque já está longo demais. Eu acho que eu pus algumas questões aí em jogo, né? Eu trouxe para o debate algumas coisas. Pena é que o vídeo a gente não possa ser feito com plateia para a gente poder trocar perguntas e respostas, né? E aí fica esse monólogo meu aqui, falando, e eu, às vezes esquecendo de falar coisas. Vocês me desculpem se eu deixei de tocar em algum assunto. Se eu deixei de tocar em algum assunto, botem perguntas, coloquem perguntas aí nos comentários. Me dão umas broncas aí nos comentários. Se tiver que elogiar, elogie, mas se tiver que fazer ressalva, faça. Se não concordar, não concorde e coloque aí nos comentários. O importante é dialogar com respeito, com carinho, com amizade, com educação, mas é importante dialogar. Numa sociedade como a nossa, do jeito que está, eu vou deixar para fechar o nosso vídeo um poema do meu último livro que
que, digamos assim, lamenta a falta de diálogo que ano a ano vem se estabelecendo dentro da nossa sociedade, num endurecimento social, num endurecimento que vocês estão vendo cada vez maior das relações e não sei se eu posso falar, mas será que o diálogo saiu de moda? Dialogar? Não sei. Vou deixar um poema para vocês, para fechar o vídeo com esse poema. O poema se chama Blindados. Estamos todos blindados? Não sei. Acho que sim, acho que não sei. Blindados. Quem se lembra ainda daqueles tempos idos em que havia poucos muros, grades e redes? As paredes podiam até ter ouvidos, mas os ouvidos não tinham tantas paredes. Vamos tirar as paredes dos nossos ouvidos? Vamos tirar as paredes de frente dos nossos olhos? Vamos tirar as paredes da nossa consciência, das nossas consciências? Vamos nos abrir para o outro? Para ouvir o outro? Não sei. O Brasil como anda, como caminha, de uns tempos para cá, vamos dizer assim, tá difícil. Vamos construir menos paredes, menos bloqueios e vamos dialogar muito mais. Uma boa noite para todos vocês. Desculpem o vídeo ter sido longo, mas o papo era longo, o tema era instigante, o tema era dá margem para mais conversas. Mas me desculpem se o vídeo foi longo demais. Um beijo, boa noite para todos vocês. Até um próximo vídeo. Sugiram mais temas e o que eu puder fazer, vou pouco a pouco fazendo. Já tem outros vídeos pedidos e programados aí. E vamos conversando. Uma ótima noite para vocês. Uma ótima noite de quinta-feira. Beijão, tudo de bom. Até a próxima.